Olá a todos e todas. Hoje o nosso ATPC é de Ciências da Natureza e Matemática e nós vamos falar sobre máscara de proteção ao Covid-19. Imaginando que esse assunto máscara seria abordado como um projeto, seja com as ciências da natureza, seja com a matemática. Que aspectos dá para a gente abordar sobre esse assunto? Como que a matemática pode trabalhar isso, as ciências também? Então, é isso que mostraremos nesse ATPC de hoje. Quem fará as apresentações sou eu, a Simone, na parte da matemática, e a Silvana, na parte das ciências da natureza. Para iniciar nosso ATPC, eu farei essa breve leitura. A loja da educação. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava a Loja da Educação. Entrei na loja e vi um professor no balcão. Maravilhado, perguntei: Mestre, professor, o que vendes? Ele me respondeu: tudo o que necessita para ter uma educação. Custa muito caro? Não, é tudo de graça. Contemplei a loja e vi jarros de respeito, pacotes de esperança e dedicação, caixinhas de sabedoria, flexibilidade e compromissos. Tomei coragem e pedi: por favor, dê-me muito amor, respeito, bastante sabedoria, esperança, enfim, educação para mim, para minha família e toda a comunidade. Então o professor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? O professor respondeu-me sorrindo: meu querido, aqui na loja de educação não oferecemos frutos, apenas sementes. Então, depois daquela breve leitura daquele texto que faz-nos pensar muito sobre o que é educação, né? Educação é uma semente, é um pensamento que a gente leva para os alunos, é algo que a gente quer que eles aprendam, que eles desenvolvam, né? E isso vai ser para a vida toda deles. Então, nosso objetivo é apresentar projeto interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, consolidar a implementação do currículo paulista e fortalecer o engajamento dos alunos no momento das atividades não presenciais. Nosso conteúdo é guia de transição do ensino médio, currículo paulista e recursos disponíveis no distanciamento social. Justificativa desse nosso tema, tá? Para trabalhar hoje. Quando foi decretado o distanciamento social, não encontrávamos máscaras para comprar. As empresas maiores disponibilizavam todo o estoque para os hospitais, onde havia uma necessidade maior. Depois de um tempo, os órgãos competentes de saúde recomendaram que o uso de máscara seria importante para toda a população, mas não havia onde comprar. Então, a gente lembra quando, logo que foi decretado o distanciamento social, nós não encontrávamos máscaras para comprar, seja em farmácias ou estabelecimentos que vendem produtos hospitalares. E todo o estoque que tinha das grandes empresas, como a 3M, né, a gente lembra que aconteceu na época, era fornecido para os hospitais. E aí, lá para o começo de abril, foi reconhecido que o uso da máscara seria importante. Então, as pessoas começaram a confeccionar as máscaras em suas casas e temos muitos vídeos na internet que ensinam como fazer. Esse item tão simples, mas tão necessário, que exploraremos nosso assunto de hoje, a máscara e a matemática. E, seguido dessa justificativa, nós temos duas motivações pessoais. Tá? A sogra da Simone nos forneceu o molde, ela indicou o vídeo que que ensina a fazer a máscara, e ela confecciona máscaras em casa e distribui às pessoas voluntariamente. E a minha motivação foi de um grupo de voluntárias, que chama Costureiras Solidárias, produz máscaras e aventais para o Hospital São Paulo e outras entidades. Coloquei essa ilustração só para a gente entender como que ocorre, né, a transmissão
do coronavírus e pela ilustração também a gente consegue entender por que é importante o uso de máscaras, né? E hoje nós temos decreto governamental que o uso de máscaras é obrigatório. Então, nessa primeira parte, vocês vão ver primeiramente a apresentação da Simone, né? Que ela mostra como que o projeto de máscara pode ser abordado no ensino médio. Depois eu apresento para o Fundamental 2 e a gente encerra a TPC com a apresentação das ciências da natureza. Olá, professores de matemática, professores coordenadores, dando continuidade à nossa formação. Eu vou apresentar a vocês o modelo da máscara, como já falamos, a Mirna já mencionou lá que um dos objetivos nosso, né, é apresentar esse molde dessa máscara, apresentar toda a matemática que tem por trás disso. Por que nós escolhemos máscaras, né? Nós escolhemos devido ao nosso momento que estamos atravessando aqui, a essa pandemia, esse vírus, né? E todos nós da sociedade nunca imaginávamos que teríamos que usar essa máscara, né? Sair de casa com máscara. E também, como já foi falado, as empresas não conseguem, né, produzir máscaras suficiente para toda a população. Foi pedido que eles produzissem para a saúde, né? E aí, o que aconteceu? As famílias, as ONGs começaram a produzir para ajudar a população. Eu apresento a vocês o modelo da máscara, qual a gente vai trabalhar, apresentar para vocês uma construção de modelagem matemática que vocês podem desenvolver com os seus alunos. E tentando, assim, fortalecer o engajamento, né, e aprendizagem dos alunos, dos nossos alunos, porque a gente percebe que todos nós estamos tendo dificuldades nesse engajamento dos alunos por vários problemas técnicos. Então, a gente pensou em alguma coisa que trouxesse, que chamasse mais a atenção desse aluno, certo? Então, esse é o modelo da máscara, ela já pronta, né? Vocês observando, a gente fazendo uma análise, levantando as hipóteses, vocês podem perguntar para os seus alunos, apresentarem, caso vocês forem, né, trabalhar esse projeto com eles, vocês podem falar o que vocês observaram nessa máscara, quais os materiais que são possíveis para a construção, necessário para a construção dessa máscara, né? Como será que é feita? Será que eu tenho que desmanchar? Como que é o molde dessa máscara? E aqui nós trouxemos a planificação dela. Né? Então, é um projeto que vocês podem levantar hipóteses, podem se perguntar, mas como será? Vocês conhecem esse tipo de figura? É algum polígono que vocês têm, já tiveram contato? Vocês conhecem? Existem uma fórmula pronta para calcular a área, né? Quanto de tecido eu vou gastar? Para que eu tenho que calcular a área, né? Disso daí, para saber o quanto de tecido vai ser gasto. E também, como é um modelo que foi lá na frente, vocês vão observar, esse modelo eles pedem para fazer de tecido duplo, então vocês vão ter que cortar 2 vezes esse molde para a construção de uma máscara, né? Aqui, pessoal, falando já puxando para o lado da matemática, nós vamos apresentar as competências gerais da Base Nacional Comum que serão exploradas, né, durante o desenvolvimento desse projeto, na parte da modelagem matemática, o que é possível nós, né, proporcionarmos aos nossos alunos quando estamos trabalhando a construção, cálculo da área, quanto de tecido vai, né? O que eu estou permitindo ao meu aluno com tudo isso? Então, desenvolvimento do pensamento científico, crítico e criativo, né? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções.
inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Então, aqui, quando a gente fez esse projeto interdisciplinar, que cada área cada PCNP está falando um pouco da sua área, né, do que é possível, o que a gente fez, quanto a gente vai poder explorar com esse aluno, né, ele vai ter que desenvolver a criatividade, vai ter que desenvolver a imaginação, ele vai ter que fazer análise crítica, se deu certo, se não deu, se os cálculos que ele está construindo, que ele está experimentando, se está dando certo, né? A outra competência é o trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo de trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, quando a gente começou a contar, que a gente observou as pessoas que estavam fazendo, que estavam construindo, a ONG, a minha sogra, então assim, a gente está valorizando a diversidade de saberes e vivências culturais. Então, e permitindo aos alunos que eles também despertam para que eles valorizem também as pessoas, né? Apropriar dos conhecimentos e experiência que possibilitam entender as relações próprias do mundo de trabalho. Quer dizer, isso daí, eles permitindo, eles tendo esse conhecimento, isso também pode ser gerado para eles um meio, um ganha-pão, né? Eles podem usar isso e às vezes os alunos, principalmente alunos do ensino médio que já têm uma autonomia, eles podem ser fabricantes de máscaras também, né? E a outra competência é o autoconhecimento e o autocuidado. Quando ele está construindo isso, ele está tomando importância da necessidade, ele tendo mais contato com máscaras, ele vai permitir o autocuidado dele, da saúde física, da saúde emocional também, né? Porque isso é muito importante. E assim, ele tendo esse conhecimento, ele verificando que isso não é tão difícil, que pode ser fabricado dentro da própria casa, que isso pode também gerar uma economia para ele, né? Ele pode gerar um ganho. Eu já estou, né? Ele está desenvolvendo o cuidado dele da saúde. Ele vai, poxa, é importante, não é tão difícil, né? Então ele vai tendo essa compreensão na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica, capacidade para lidar com elas, né? Então isso tudo a partir do momento que ele tem essa conscientização, que ele tenha esse conhecimento, que não é difícil, porque às vezes fala, eu não vou usar isso, eu não tenho dinheiro, é caro, ver o preço para comprar é muito caro. A partir do momento que a pessoa, alguém da família pode até começar a produzir máscaras, né? E vai ter também, todos vão passar a usar, né? Então isso é muito importante. E aqui eu já trouxe uma mais específico, né? No geral, generalizamos das competências gerais da base, agora nós trouxemos mais direcionadas à matemática. Com o que eu posso estar proporcionando desenvolvimento de quais habilidades, né? Nós podemos estar trabalhando compreender a ideia de proporcionalidade direta e inversa com relações à interdependência. Durante o projeto vocês vão observando relações entre duas grandezas, relacionar elementos geométricos e algébricos, sintetizar e generalizar fatos obtidos de forma concreta, e vai ter essa habilidade, e também saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais, comprimento, área, volumes, sólidos como prisma, cilindro, utilizando os diferentes contextos. Ele não vai utilizar o prisma especificamente e nem o cilindro, né? Ele não vai calcular volume, mas ele vai trabalhar com as grandezas. Comprimento, área, né? Na hora que ele estiver elaborando, na resolução de problemas de área, vocês vão observar que ele vai utilizar isso, certo? Não quer dizer que tenha só isso, né? Então, uma coisa que dá para trabalhar legal aí, a gente pode fazer uma pergunta, né? Eu pergunto a todos vocês: quanto de tecido é necessário para fazer uma máscara de modelo 3D? Será que você já pensou? Será que você tem noção de ideia? Quanto de elástico é utilizado neste modelo, né? Porque eu vou ter que usar o elástico para prender para que ela
fique presa no meu rosto, né? E quanto de linha é utilizado para costurar este modelo? Lembrete, este modelo deve ser usado com pano duplo, certo? Então, deve usar pano duplo, porque o de dentro, né, o depois você vai observando e a gente vai apresentar e discutir, é o tipo de tecido que você vai usar, né? Então, tem um por dentro, que eles falam que seria o ideal o tecido de algodão, por causa da respiração, e pro lado de fora, um outro tecido que seja mais sintético, que ele não seja permeável, porque na hora que você está respirando, se ele for quanto menos permeável, ele menos vai passar vírus, certo? E aqui, gente, eu apresentei para vocês, eu peguei esse molde, eu fiz uma modelagem, certo? Eu passei por um papel quadriculado. A planificação dela ainda não tem, é uma aproximação, tá? Porque eu não fiz ainda as entradinhas que vem aqui assim da coisa. Eu contei, tô olhando para essa aproximação, né? Quando assiste ao vídeo que é indicado, que nós deixamos como indicação lá na referência, nas referências, que vai mostrar direitinho como a pessoa costura, é uma senhora de um ateliê, certo? Então, ela fala que há necessidade de usar um pedaço de tecido de 18 por 25, certo? Então, tem 25 de comprimento e 18 de altura. Eu aproximei. E aqui as beiradas, elas são retiradas. Vocês vão observar. Aqui, mais ou menos. Aqui, essas beiradinhas aqui, ó. Esse triângulo, este daqui e este daqui são 4, né? Tem formato de triângulo, eles serão retirados, certo? Eu retirando esses triângulos, aqui eu fiz mostrando a escala. Eu usei essa escala de papel quadriculado, cada 2 quadradinhos corresponde a 1 centímetro, certo, pessoal? Cada 2 quadradinhos. Então, eu até numerei ela para depois apresentar como foi recortada. E aqui eu fiz uma construção no GeoGebra, né? É o molde da modelagem, aí já sai só a parte cor-de-rosa, tá? Eu ainda não fiz aquela entradinha aqui. Esta é a planificação do molde, dessa maneira, da máscara 3D. Aí eu pergunto, vocês conhecem esse desenho desse cor-de-rosa? Tem formato? Ele é um polígono? É um polígono regular? Você imagina como pode calcular a área desse polígono? Então, olhando para cá, se nós contarmos o número de lados, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um polígono, então é um octógono, né? Ele é regular? Não, ele não é regular. Por quê? Aí você pode explorar, pode perguntar para o aluno, mas por que ele não é um polígono regular? Porque um polígono regular, ele tem que ter todos os lados iguais, mesma medida. Se você olhar aqui, você percebe que esse lado é maior do que esse, então já tá na cara que não é, né? Então, aí como que eu faço? Eu sei que eu não tenho, pelo que foi apresentado até agora, nós não temos uma fórmula definida, certa para calcular a área, como por exemplo, qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Todo mundo já sabe, vai lá, pega a medida da base, pega a medida da altura e multiplica um pelo outro e divide por 2. Mas um octógono, a gente não tem uma medida, uma fórmula definida. Então, eu pergunto, como que eu vou fazer para eu calcular a área desse octógono? Então, o que eu fiz aqui? Aí eu pergunto, né? Como que eu vou calcular? Como vimos no molde, não é um octógono regular, certo? Então, aí eu pergunto, como que eu vou calcular isso? Aí, o que eu sugiro de ideia para ficar mais fácil, né? Então, o que nós fizemos? Nós dividimos o hexágono em 3 partes, certo? E aí, se eu calcular a figura do retângulo, como foi dado 18 por 25, eu tenho aproximadamente
450 centímetros quadrados, que equivale a 0,045 metros quadrados, certo? Isso é para um tecido só, não é para ela construir uma máscara, é só uma frente, porque se ela for plano duplo, você vai precisar de 2 vezes isso. Tá, mas aí, então, como eu retirei essas beiradas que estão formatos de triângulo, eu quero saber exatamente, estimar exatamente quanto que eu vou gastar para eu calcular essa área. Então, o que que nós fizemos? Eu aqui apresentei a escala que foi utilizada. Para desenhar o molde da máscara, foi usada uma escala na qual cada 2 quadradinhos equivale a 1 centímetro. Então, os 2 quadradinhos que eu apresentei para vocês lá, são os quadradinhos que estão dentro desse quadrado. Eu até fiz um recorte para vocês, né? Porque a escala foi reduzida. Então, há 5 por 5 quadradinhos internos aqui. Cada 2 dele dá 1 centímetro, medida linear, tá? Tô falando. Aí, pessoal, o que que nós fizemos? Eu vou calcular essa área. Então, eu tenho várias maneiras para eu calcular essa área, certo? A primeira é decompondo as figuras do octógono. Então, eu fiz um recorte com 3 figuras. Pessoal, aqui está o slide que nós fizemos, o recorte, a decomposição do octógono para 3 polígonos que nós já conhecemos, certo? Como que se calcula a área. Então, eu consegui fazer, deixar no formato de retângulo, os outros 2 em formato de trapézio. Estes 3 polígonos que nós conseguimos fazer a decomposição, nós já conhecemos a área. Então, fizemos a cálculo da área do retângulo, que é esse retângulo que está aqui no centro, né? Que deu daqui até aqui, eu consigo chegar aqui, ó, daqui até aqui, esse simboliza essa parte aqui, ó, que nós tínhamos lá no retângulo, lembra que nós estimamos, que calculamos a área apenas da parte de um retângulo quadrado, de um retângulo, nós chegamos no 18 por 25. Então, essa altura aqui, esse retângulo, ele tem 18 e aqui é essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui corresponde a 30 quadradinhos, mas cada 2 dá 1, medida linear do comprimento, né? Cada 2 quadradicos desse pequenininho dá 1 centímetro. Então, foi aonde nós chegamos, que 18 vezes 15 dá 270 centímetros quadrados. É esta parte do retângulo, certo? Então, quando eu estou fazendo este cálculo, eu estou desprezando essa parte branca, que são, na verdade, 4, essa parte aqui, ó. Na verdade, nós temos 4 triângulos aqui, retângulos, certo? Então, tá aqui. Agora, dessa maneira que nós estamos apresentando o cálculo dessa área, eu estou apenas calculando a área rosa, que representa o polígono octógono, certo? Bom, aí nós precisamos agora calcular a área dos 2 trapézios, certo? Então, vamos para o próximo slide. Lembrando, pessoal, esta parte aqui do trapézio, ó, que na hora lá não vai aparecer mais o retângulo no próximo slide, esta parte aqui, ela corresponde, tá vendo? É essa parte aqui, ó, tá? Do trapézio. Então, a base maior do trapézio corresponde a este lado do retângulo, certo? Então, vai corresponder a 18, tudo bem? Só para vocês lembrarem na próxima slide. Então, aqui, voltando aqui, ó, tá representando a base maior, representa 18, certo? 18, tá aqui, ó. Bom, antes de falar nesse 18,
Vocês podem investigar os alunos, né, se eles lembram como que calcula a área do trapézio, porque geralmente no ensino médio vai trabalhar com geometria mais específica apenas no último bimestre da segunda série, por esse currículo que ainda vigora este ano. E eles trabalham a parte da geometria espacial. No caso aqui, nós estamos trabalhando com a geometria plana, mas lembrando, para nós darmos continuidade no cálculo de volume dos sólidos geométricos, né? Nós precisamos fazer geralmente quando eu tenho, vamos imaginar um prisma, base maior, área da base vezes a altura. Então, eu vou precisar, dependendo da base que for o prisma, a gente vai ter que calcular a área dos polígonos, certo? Então, no caso, esse é um trapézio, então a gente vai necessitar de lembrar, de retomar certas áreas dos polígonos para que os alunos tenham condições de dar continuidade ao cálculo do volume. Então, aqui eu lembro resgatando, né, a área da base do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? A base menor, você pode pedir para contar quantos quadradinhos tem aqui. No caso, tem 16, então deu 8, porque cada 2 dá 1. E aqui também a altura eu posso utilizar pelo teorema de Pitágoras, mas como nós não tínhamos ainda esta medida aqui, tá vendo? Eu não tenho essa medida aqui, certo? Então, o que eu fiz? Eu contei a quantidade de quadradinhos que tinha aqui e dividi por 2, que é esse daqui. Certo? Então, deu 65 centímetros quadrados cada trapézio. Nós temos 2 trapézios, então ficou 130 centímetros quadrados. E a área do retângulo é 270 centímetros, como vimos no slide anterior. Somando tudo, eu cheguei no quê? No 400 centímetros quadrados. Ah, mas espera, quando você fez daquele molde que estava papel quadriculado, que eu parti, eu recortei um retângulo, certo? Eu fiz 18 vezes 25, certo? Que me deu 450 centímetros quadrados. Por que que aqui está dando menos? Está dando menos porque nós tiramos, na verdade, quando eu fiz essa divisão da parte do polígono cor-de-rosa, que era o octógono, eu desprezei essa daqui, essa parte aqui. Então, eu tinha 4 vezes esta parte, que daria 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu desprezei. Agora, eu deixo daqui de stand-by, vou continuar aqui. Vou mostrar para vocês agora como que essa parte branca que eu desenhei no GeoGebra e mostrei, ó, esta parte em formato de triângulo é o que foi retirado do retângulo 18 por 25, que foi o molde da máscara, que nós estamos estimando, né, o molde da máscara. Tá bom, então agora eu vou calcular a área desse triângulo, certo? E eu cheguei que cada triângulo desse me equivale a 12,5, certo? Como nós tínhamos 4 triângulos desse, se eu fizer 12,5 vezes 4, eu chego nos 50 centímetros quadrados. Opa, então já deu certo, porque a área do octógono deu 400 centímetros quadrados. Mas os 50 centímetros quadrados que tiramos, que são as partes representadas em branco, eu chego no 450, que era a área do 18 vezes 25. Bom, pessoal, aqui está, eu vou apresentar para vocês um outro modo de se calcular a área do octógono não regular, que representa o molde da máscara, certo? Então, nós vamos usar o teorema de Pique. Então, seja um polígono cujos vértices são pontos reticulados, chamamos pontos de fronteiras. E aos que estão no interior do polígono, chamamos pontos interiores. O polígono diz-se simples quando não possui buracos no interior, nem intersecções das suas arestas, certo? Agora, vamos anunciar o teorema. Dado um polígono simples, chamado P,
Sejam B o número de pontos de fronteira e I o número de pontos interiores. Então, a área, né, que nós queremos desse polígono é dada pela expressão seguinte. Eu vou fazer os pontos de fronteiras vezes meio, que no caso dividido por 2, mais os pontos interiores e tiro 1, certo? Então, o Teorema do Pique foi descoberto em 1899 pelo Jorge Alexandre Pique, certo? E permite calcular a área de um polígono simples, contando B o número de seus pontos de fronteiras e I o número dos seus pontos interiores, tá? Bom, pessoal, aqui eu fiz um recorte, certo? Para apresentar, para destacar mais uma vez a escala que eu utilizei. Então, eu vou marcar com vocês o que eu considerei como pontos de fronteira. E depois, como que eu fiz a contagem dos pontos interiores, tá? Então, dos pontos de fronteiras, eu tenho que pensar, a cada 2 me dá 1, pela escala que eu utilizei. Então, eu vou contar esse eu já não conto, eu conto este, certo? Depois eu vou contar este, depois eu vou contar este, depois este. Esses daqui são os pontos considerados pontos de fronteira. Tá aqui, ó. Tô fazendo aqui para vocês entenderem bem o que eu fiz, certo? Tá aqui. Esses que eu destaquei em azul são os pontos de fronteira. Agora, eu destacarei em verde os pontos que são considerados pontos interiores, tá? Voltando a falar, eu tô batendo na tecla para não ser feita a contagem errada. Cada 2 dá 1. Então, esse é um ponto interior, este é um ponto interior, este é um ponto interior deste pedaço, dessa recorte, tá? Dessa malha quadriculada. Esse é interior, esse é interior, este é interior, este é interior, aqui e aqui. Isso é como eu identificar os pontos de fronteira e os pontos interiores, tá bom? De qualquer desenho que vocês queiram, de qualquer área que vocês queiram calcular. Tá, então aqui eu já trouxe para a nossa realidade. Aqui está o octógono, eu fiz a questão de destacar, os que estão verdes são destacados como pontos interiores, e os que estão pintados em preto, na verdade era vermelho, mas da foto saiu preta, são considerados pontos de fronteira. Tudo bem? Para vocês, só para vocês terem noção, já estou levando para a realidade. Então, pessoal, eu contei todos os pontos de fronteira, deram 84 pontos. E os internos deram 368. Usando o Teorema do Pique, eu cheguei nos 409 centímetros quadrados. Está bem próximo dos 400 que nós fizemos lá, que nós encontramos a área apenas do hexágono, né? Então, tem essa margem de erro aí, mas é uma coisa que aproxima bem, tá? E aí, pessoal, o que eu fiz? Mas agora eu vou adaptar, eu vou realmente tirar essa beiradinha aqui, tá vendo, ó? Essa beiradinha aqui que tem que ser tirada, por quê? Para fazer o contorno, quando a gente coloca isso aqui na frente, vai fazer o contorno dos nossos, dessa parte do nosso rosto, que esse lado vai ficar aqui, tá? Então, aí, quando eu tiro esse pedacinho aqui, que eu estou destacando, ó, eu fiz o cálculo de novo, tá? Eu tirei todo esse pedaço aqui, tá? Quando eu retiro isso do meu molde, que eu vou modelar mesmo para o molde real, não vai deixar de ser um octógono, então, ele me deu 407 centímetros quadrados. Então, esse pedacinho aqui, certo? Equivale a 2 centímetros quadrados, beleza? Ótimo, então, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui, agora eu pergunto para vocês, já estimamos a área, né? Já sabemos quanto que vai um pano só, lembrando que a máscara é pano duplo. Eu pergunto para vocês, quanto de tecido é necessário para fazer uma máscara modelo 3D? Aí você vai me perguntar, mas de novo essa pergunta? Por que eu trouxe essa pergunta novamente? Agora nós vamos fazer um orçamento, né? Porque, lembrando que a máscara é pano duplo, tá? Quanto de elástico é utilizado neste modelo? Quanto de linha é utilizado para costurar essa máscara?
Lembrando que o elástico você vai usar 2 pedaços, certo? E a costura desse molde, você tem que fazer costurar do avesso, depois desvirar e costurar do direito. Nós indicamos nas referências um vídeo do YouTube que é perfeito, de uma senhora que tem um ateliê, que foi de lá que nós tiramos a ideia, que ela apresenta como montar isso, tá? Eu acho muito interessante. Então, devido aos direitos autorais, a gente também nem faz, tem que ter um policiamento, né, para não ter problemas de complicações. Mas tá lá a indicação, vocês podem ouvir e ver. Aqui, pessoal, eu apresento para vocês o retângulo que eu coloquei no fundo cor-de-rosa, representa um tecido, certo? Então, eu coloquei sobre o tecido vários moldes de máscaras, certo? Lembrando que a cada 2 me dá uma máscara. Então, quando eu tenho uma medida de tecido no comprimento 90 centímetros, certo? Aqui, 90 centímetros. Eu consigo colocar 5 máscaras, porque o retângulo era 18 por 25. E de assim, imaginamos que a largura, que representa isso daqui, tá? A largura do tecido seja 1 metro, tá? Tenho 20 moldes, certo? Mas eu consigo fazer 10 máscaras, porque a cada 2 me dá uma máscara, certo? Então, eu tenho este molde, mas este molde vai me dar uma máscara, tá? Então, de assim eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. De assim eu tenho 5, mais 5 de cá eu consigo 10. Então, com 90 centímetros eu consigo fazer 10 máscaras, certo? Aí, eu retomando aqui com vocês. Essas beiradas aqui, que são aqueles quadrados aqui, ó, que nós vimos lá, né? Tá um pouco desfocado aqui, já tá mais certinho. Aqui, tá vendo? Isso aqui pode também sair um projetinho. Vocês podem discutir com os alunos o que dá para ser feito, como eu citei lá na frente. O que dá para ser feito? E aqui também, ó, são beiradas, ó, tá vendo? Se eu juntar este, que são sobras de tecidos que pode se pensar também numa outra coisa que dá para fazer, tá? Pessoal, eu vou fazer o cálculo do elástico. Nós sabemos que temos dois pedaços de elásticos, né? Existem pacotes já com elástico cortado, mas ele apresenta 20 centímetros, tá? E aqui eu trouxe uma peça de elástico, uma foto, eu fiz uma pesquisa no Mercado Livre e comprei. Se eu comprar uma peça de 100 metros, eu vou pagar R$65. Mas se eu dividir por 30, vai me dar 333. Então, eu consigo fazer com 100 metros 333 máscaras, certo? E cada par de elástico, né? Então, o custo de elástico de cada máscara vai ser 20 centavos. Será 20 centavos. Tudo bem? E também tem outro lado que vocês têm que considerar. Se você está montando uma confecção, se você comprar uma peça de elástico, eu não considerei essa variável, tá? Mas você pode considerar também que você vai ter que ter uma pessoa disponível para cortar o elástico. Então, você tem que pensar quanto de tempo uma pessoa gasta para cortar 333 pedaços de elástico, tá? E depois, ou compensa mais você comprar o elástico que já venha cortado. Isso daí é você já uma pessoa que já vai fazer um custo mais preciso, vamos dizer assim. Bom, pessoal, então aqui está o cálculo da linha, né? Então, eu estimei um retrós de linha de 1000 metros. Geralmente, esse retrós às vezes vem 1.300 metros. Então, o preço dele é R$3,10. Então, para cada máscara, estimei que gasta-se 3 metros de linha para costurar uma máscara. Então, se tem 1000 metros dividido por 3, com esse retrós de linha, eu vou ter condições de construir 333 máscaras. E o custo vai ser bem baixo, vai ser 1 centavo, certo? Então, pessoal, aqui tá a tabela, certo? Aí eu anotei uma máscara, quanto que eu gasto de tecido, e para 10 máscaras, quanto que vai ser gasto, e o preço de R$17. O elástico estimado
Para cada máscara, eu gasto 30 centímetros. Então, eu vou gastar para 10 máscaras 3 metros de elástico, que vai ficar na faixa de R$2, porque para cada máscara, que é 30 centímetros, eu gasto 20 centavos. Então, 20, né, vezes o 10, eu vou chegar no R$2. E a linha estimada é 3 metros por máscara, cada 10 máscaras eu vou gastar 30 metros, que vai dar 30 centavos. Então, vai me dar um preço de R$19,30 para eu costurar 10 máscaras. Então, se eu dividir esses 19,30 por 10, eu chego que a máscara não vai me custar, vai ser aproximadamente R$2, R$1,93. Mas aí eu tenho que considerar também, pessoal, se eu tiver um pessoal trabalhando, costura, força, tá? Então, deu assim, para vocês terem uma noção de transformações, né? Uma noção de gasto, de quantidade de tecidos, na quantidade, depois o custo desse tecido, né? Não foi apresentado mão de obra. E como fazer isso? Mais uma vez, eu reforço com vocês que vocês assistirão ao vídeo que está indicado na referência desse final de formação, tá? No último slide tem. Então, eu espero que vocês gostaram, que vocês façam bom proveito e que vocês consigam trabalhar esse projeto na escola com seus alunos, tá bom? Então, eu agradeço e vamos dar continuidade com a outra área que vai falar um pouquinho de ciências da natureza, tá bom, pessoal? Até mais! Máscara e matemática. Muita matemática a ser explorada. Então, nós temos ali um molde. E quando eu comecei a trabalhar no assunto da TPC de hoje, eu recortei esse molde e eu ficava olhando para esse molde, pensando em quanta matemática que tem ali, quantos assuntos que dá para a gente explorar, quantas aprendizagens enriquecedoras que a gente pode criar. E aí, tal, a gente olha, a gente fica pensando o tempo, e aí eu falei assim, então eu tenho que ver quais as habilidades, né? Quais as habilidades que vão propiciar essas aprendizagens aos alunos. De que formas como que elas estão apresentadas no currículo e em qual bimestre, qual ano, tal ano trata dessa forma, o outro ano já consegue ter uma situação mais elaborada, né? Quando a gente fala de projeto interdisciplinar e de um assunto que a gente vai explorar várias aprendizagens, eu acho que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer que o aluno aprenda com aquilo. Um projeto interdisciplinar, ele não é só um assunto que todos os componentes curriculares desenvolvem. Cada um tem que ter muito claro a intencionalidade de aprendizagem com aquilo. Então, é claro que dá para a gente explorar várias coisas. E eu tenho certeza que cada um de vocês teriam as escolhas de vocês. Vocês achariam pertinentes tais assuntos, vocês construiriam a sua sequência didática e vocês priorizariam alguns aspectos que são importantes. Então, aqui eu faço uma apresentação de alguns pontos que eu penso ser importante para a aprendizagem dos alunos, mas com certeza cada um de vocês criaria outros, né? Então, quais habilidades podemos escolher? Então, eu fiz uma descrição muito rápida aqui da construção geométrica, que também a Simone já trabalhou e já mostrou um pouco para vocês de como seria isso. No sexto ano, nós temos associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como a localização dos vértices de um polígono. Representar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como a localização dos vértices de um polígono. Então, a habilidade fala de associar, a outra fala de representar.
E a outra é identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a interseção de classes entre eles. Então, no sexto ano, essa atividade do plano cartesiano é apresentada para eles de uma maneira bem simples, bem corriqueira, com um desenho bem simples, para que eles possam, ali no primeiro momento, ter contato com o plano cartesiano, com a representação dos pares ordenados, que é uma habilidade tão necessária para futuras compreensões. Por exemplo, para um aluno do ensino médio, que às vezes ele olha aquele plano cartesiano e não tem a totalidade da compreensão daquilo. Então, se nós oferecemos para os nossos alunos, quanto antes, algumas habilidades que são muito necessárias para o ensino médio, com certeza é uma construção de aprendizagem que acho que para o aluno é mais significativa. E há também a questão do amadurecimento quanto àquilo. Então, para eles é apresentado dessa maneira no sexto ano. No sétimo ano, é apresentado de outra forma. No oitavo e no nono. Então, a gente percebe que o currículo paulista, ele tem muito essa característica de apresentar algo para o aluno no sexto ano, ele se repete no sétimo ano, talvez com uma outra finalidade e talvez com outras habilidades ali que vão ser trabalhadas, que eu também vou mostrar aqui um pouco para vocês. E aí, eu escolhi como se fosse trabalhar esses aspectos da máscara, do molde da máscara, para os alunos do sexto ano. Então, definição e característica, né, do que é um polígono, o que um polígono se diferencia das outras figuras geométricas, o octógono no plano cartesiano, construção geométrica na malha quadriculada. É muito interessante trabalhar na malha quadriculada para os alunos, porque dali eles já vão ter uma referência para fazer os traços. E para eles que talvez não estejam acostumados com essas construções, quando a gente faz na malha quadriculada, eu acho que auxilia na aprendizagem, ela ajuda. Explorar os quadriláteros e no sexto ano também, os alunos também já verificam as características dos quadriláteros, quanto à medida do lado e quanto ao ângulo, e calcular a área por decomposição, porque no sexto ano eles ainda não viram a representação da área, a representação algébrica da área. Mas dá para eles fazerem, como a Simone explicou, por processo de contagem. Então, por isso que a gente tem que verificar direitinho o que dá para proporcionar a atividade de acordo com o ano e de acordo com as habilidades que são oferecidas naquele ano. O que o meu aluno do sexto ano consegue dar para aproveitar nessa atividade? Quais habilidades importantes que a gente pode ali focar para que o aluno desenvolva, aprenda? Então, para cada uma dessas atividades, eu escolhi um desafio que tem a ver com a parte dos polígonos e geometria. Quantos triângulos existem na figura? Então, aí eles vão ter que contar, verificar direitinho, né? E é interessante quando a gente proporciona essas atividades para os alunos, que não é aquela atividade que ela vai ter uma resposta exata, é claro, mas cada um vai explorar isso de um jeito. Cada um vai ter um processo de contagem que é diferente de um outro, por exemplo. No ensino médio, eu não lembro se era uma vez por semana, uma vez por mês, que eu proporcionava uma aula com atividades diferentes para eles. Eu colocava como a aula era chamada de matematicando. Os alunos gostavam muito, tinha alunos que pediam que essas aulas fossem oferecidas mais vezes. Por quê? Porque eles se sentiam seguros. Tinha aluno que me contava em relatos de trabalho que ali, nesse dia, ele via que era possível aprender a matemática. Então, nesses momentos para eles são importantes.
Por quê? Porque oportuniza o raciocínio, oportuniza uma colaboração entre eles, e é sempre bem-vindo. Um pouquinho, né, que eles entendem mais a matemática, um pouquinho mais que eles se interessam e um pouquinho mais que eles gostem. E aí eu coloquei sugestões ali, dá para trabalhar com essa figura no plano cartesiano, dá para a gente mostrar que tem outros polígonos aí, que dá e pedir também que eles nomeiem os vértices e tal. Então dá para a gente, sempre de uma atividade que parece simples, a gente cria muitas situações de aprendizagem. As habilidades do sétimo ano. Localizar no plano cartesiano pontos que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Também temos estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. Então, a gente vê que no sétimo ano que é apresentada a expressão de cálculo aos alunos. Resolver e elaborar situações problemas de cálculo de medida de área de figuras planas, que podem ser decompostas por quadrados, retângulos ou triângulos, utilizando equivalência entre áreas. Então, no sétimo ano, seria trabalhado polígonos, definição e características, octógono no plano cartesiano, construção geométrica na malha quadriculada, medida dos lados, calcular o perímetro, calcular a área usando a expressão algébrica. Então, um pouco diferente do sexto ano, mas com a mesma proposta, que é para calcular a área do molde, mas também trabalhando alguns outros elementos, né, com os alunos do sétimo ano. E a gente percebe que no sétimo ano ele já conseguiria calcular usando a expressão algébrica. Também foi elencada uma atividade desafio, que aí eu procurei uma outra atividade. Depois, se vocês quiserem pegar essas atividades para ser oferecida para os alunos, fiquem à vontade. Quantos polígonos você consegue encontrar? Quais são eles? Então, ali já está nós já temos as letras, né, nos vértices, então os alunos podem explorar de várias maneiras. E quando a gente dá uma atividade para ele em que nós não temos as opções de múltipla escolha, ele pode criar aí a sua resposta. Para o oitavo ano, vamos ver quais habilidades seriam trabalhadas. Então, no oitavo ano, a gente já vai ter sobre os ângulos, embora nos outros anos isso também apareça, que aí eu verifiquei no currículo, para o sexto ano já aparece, né? Medida de ângulo e tal. Mas aí é aquela questão da prioridade. Que no projeto você prioriza para o sexto ano? Ah, você vai priorizar a mesma habilidade para todos? Talvez algumas estão em todas. Mas para um aluno do oitavo ano, talvez o que vai ajudar num projeto é que ele estude tal coisa, que ele veja ali, né, na prática ou com as atividades que eles vão construir e tal. Então, em geometria, nós temos construir utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e polígonos regulares. Descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. Resolver e elaborar situações de problemas que envolvam medidas de área de figura geométrica, utilizando expressão de cálculo de área, quadrilátero, triângulo e círculo, em situação como determinar medidas de terreno. Aqui a gente não vai ter medida de terreno, a gente vai ter a medida do molde. Então, apareceu uma habilidade aí que é sobre o fluxograma. A gente vê que o fluxograma ele é dado desde o sexto ano aos alunos. Trabalhar o fluxograma com os alunos é muito enriquecedor e muito importante, porque
penso eu, que auxilia na estruturação da organização das ideias deles. Eu lembro quando estava em sala de aula e eu ia resolver uma situação, problema, ou ia substituir um número numa expressão algébrica, então eu explicava para eles passo a passo o que foi feito, cada conta que foi feito, cada ação que foi feita ali na expressão, né? E que aquilo de alguma forma ajudava, mas eu não tinha um mecanismo prático para falar para eles, ó, vocês vão me falar como que vocês fizeram isso. Então agora a gente tem, né? O fluxograma, ele ajuda o aluno desde o comecinho, né? O que que é feito ali, qual que é a sequência da ação depois, o que que você faz depois até chegar no final. Em matemática também é essa estruturação. Você tem um começo, você para chegar no fim, quais as etapas que você precisa fazer. E para isso o aluno precisa organizar o pensamento dele, ele precisa organizar as ideias, né? E precisa registrar isso. Então, fiz só um apontamento aí do que o fluxograma ele contribui. O que o fluxograma nos auxilia como ferramenta para ajudar na aprendizagem dos alunos. Então, no 8º ano, polígonos, definição e características, octógono no plano cartesiano, construção geométrica na sulfite, usando régua e compasso. Para os alunos do 8º ano, né, a gente já pode oferecer uma papel sulfite para eles. Ah, tem uns que não vou conseguir, então ofereça malha. Então, tudo vai depender da intencionalidade de aprendizagem, daquilo que você quer ensinar para os alunos. O que que dá para fazer para o aluno do 8º ano, que vai ser diferente do 7º, que vai ser diferente do 6º? E calcular a área usando expressão algébrica, né? Então, no 8º ano também dá para oferecer, de repente, ali outras atividades, com os outros tamanhos de máscaras que nós temos, tamanhos dos moldes diferentes. E o desafio para eles é esse desafio, acho que apareceu em muito grupo de WhatsApp, e eu achei ele interessante porque ele envolvia o polígono, e para resolver isso daí, era também, você tinha que ver os lados dos polígonos para identificar a quantidade. Então, para o 9º ano, eu selecionei essas duas habilidades. Compreender os processos de fatoriação de expressão algébricas, com base em oscilações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. Descrever por escrito, por meio de fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular, cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares. Então, no 9º ano, em álgebra, eles começam a ver sobre produtos notáveis. Então, talvez seria interessante para ele, ao invés depois de ter feito o molde, depois, né, deles terem manuseado ali, oferecer outras atividades, mas com letras. Ao invés de ter dado a medida 5 centímetros, que era lá de cima do retângulo, de repente coloca uma letra A. Naquele outro tamanho, B. E aí, como que a gente pode escrever a área desse polígono usando as letras, né? Como que a gente pode expressar algebricamente a área desse molde. E também a gente tem aí o fluxograma. Lembrando que o 9º ano, currículo paulista, entrou em vigor esse ano, né? Esse ano a gente está num ano muito peculiar, né? Diferente dos próximos que virão. Então, a gente sempre entende que quando a gente oferece uma atividade que a gente fala, ah, mas isso aqui foi apresentado no 6º, isso aqui foi no 7º, isso aqui foi no 8º. Talvez para o aluno do 9º ano, não. Para ele, talvez, vai ser uma novidade. Então, às vezes, para o aluno do 9º ano, vai ter que olhar e falar assim, ah, não, isso aqui ele não viu antes. Então, o que que dá também para ser apresentado para ele, daquilo que ele não viu antes, que ele pode estar vendo numa outra abordagem, né, digamos. Então, e essa adaptação curricular
do Currículo Paulista vai ter que haver, né? Pelo menos nesses 4 próximos anos, porque a gente vai olhar para uma habilidade, a gente pensar que isso já foi oferecido, às vezes não foi. E talvez ali para o aluno seja uma nova aprendizagem. E aí também foram selecionadas essas atividades, com diferença que escrever a área como uma expressão algébrica e calcular a área usando expressão algébrica. E ali eu tinha colocado a habilidade como sobre o fluxograma e eu não coloquei aqui. Então, fluxograma talvez entraria aqui também. Isso vai depender de escolhas, vai depender daquilo que cada um prioriza como importante, né? Porque isso aqui a gente está falando de um projeto interdisciplinar. E o que é importante analisar disso? Importante analisar qual habilidade que é importante para que o aluno aprenda nessa atividade em especial. Também coloquei uma atividade de desafio, que é isso aqui eu peguei do Supera. Quantos triângulos podemos enxergar na figura acima? Como uma proposta de uma atividade, né? Como aquilo que eu falei lá do slide para os alunos do 6º ano. E também elaborei algumas situações problemas que podem ser oferecidas. Uma costureira produz 250 máscaras por semana, quanto produzirá em um mês? Eu usei esse número 250, pois foi o dado que a voluntária da costureira solidária me forneceu. Que eu perguntei para ela, falei assim, quantas máscaras que elas conseguem produzir? Ela falou, tem costureira que consegue 250, tem costureira que produz essa quantidade em mais tempo, outras em menos tempo. E aí também a gente começa já a imaginar um monte de matemática que tem numa situação corriqueira daí, né? Cada costureira tem um ritmo na produção das máscaras. Ana consegue produzir 250 máscaras em 5 dias. Manuela em 4 dias. Qual a média de máscaras produzidas por dia? Então, daí também entrou outra unidade temática. Sabendo que cada costureira confecciona 250 máscaras, quantas costureiras são necessárias para produzir 10.000 máscaras? E sempre lembrando do elabore uma situação problema, né, para os alunos. E aí, qual situação você consegue criar tendo esses dados? Já sendo oferecido para eles, uma costureira fabrica 250 máscaras. O que você consegue elaborar de uma situação? O que você acha bacana? Lembrando sempre o que eu falo quando a gente oportuniza para um aluno elaborar uma situação problema, que ali a gente vai entender o que ele compreende, o que ele não, né? Qual é a escrita desse aluno? Como que esse aluno escreve? Qual a organização que ele tem com a escrita? Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem essa semana. Iniciamos, então, nossa TPC compartilhada com as meninas da matemática, que trouxeram a ideia de trabalharmos juntos nessa semana. E espero que a nossa proposta ter resultado, enfim, a nossa proposta de trabalho contribua, né, com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e também aproveitar para agradecer vocês com relação à avaliação, né? Eu li todas as avaliações, fico grata por todos terem respondido, né? Quem respondeu, pontuei sim algumas questões, já estamos revendo isso. Sugestões também estão sendo muito bem-vindas, vocês pediram uma por área, e aí a gente, né, conseguiu realizar dessa forma, né? Pelo menos essa semana a gente está tentando, espero que a proposta agrade vocês. Claro que vocês têm autonomia para alterar, enfim, são ideias e que compartilhamos com todos e que esperamos que seja útil, então, no roteiro de aula, né?
Até porque semana passada a gente falou de letramento científico e penso que a proposta aqui também do que vai ser apresentado para vocês também possa contribuir com o desenvolvimento do letramento científico. Então, acho que o tempo todo é a gente trazer esses conceitos e tentar colocar no nosso roteiro de trabalho, né? Não esquecendo de que maneira a gente pode atrelar isso. E na verdade, assim, a proposta do uso das máscaras, né, ou desenvolver alguma coisa referente às máscaras, e principalmente as máscaras caseiras, veio, então, a ideia das meninas da matemática, que vocês já devem ter assistido o vídeo, e aí, por que não pensar, então, o que as ciências da natureza pode contribuir? Deixo já aqui de antemão a vocês que não foi muito fácil encontrar referenciais referente a esse trabalho com o uso das máscaras. Então, assim, tentei articular, né, física, tentei trazer um pouco de física, química, para ajudar. Eu sei que o pessoal foi colocado isso na avaliação, pediram, né, que a gente está meio que dando ênfase em alguns momentos um pouco mais de ciências e biologia, mas dessa vez acho que a física vai sobressair um pouquinho, enfim, mas a biologia fica a sugestão de trabalho e vocês têm liberdade para construir outros roteiros aí e outras formas de trabalho, tá? Então, fica aqui o nosso início de conversa, tá? Vamos lá, então, para o próximo slide. Eu pensei aqui da gente trabalhar primeiro, né, com uma sensibilização, falar um pouquinho com os alunos, claro que vocês já devem ter trabalhado referente à questão da pandemia, referente ao coronavírus, né, desde o início, tudo isso que está acontecendo, e aí fazer essa chamada, então, né, detalhe é que eu também quero deixar claro para vocês que alguns excertos são da internet, justamente pela dificuldade em encontrar alguns referenciais que tragam já nesse momento para nós alguns dados para a gente discutir. Como tudo é muito novo ainda, né? Estamos o mundo todo vivenciando isso, então penso que as pessoas que estão desenvolvendo suas pesquisas referente a esse assunto, a esse tema, ainda estão construindo e buscando dados para trazer para a gente, né? Então, é óbvio que a gente vai encontrar poucos artigos referente a isso, não poucos, mas assim, que dê para a gente trazer um pouco para as discussões junto das nossas aulas, né? A área médica é a que mais traz referenciais, mas justamente no contexto hospitalar. Então, fica um pouco mais difícil e aí, muitas vezes, a gente tem que, claro, né, dependendo do assunto, adaptar. Mas, bora lá, então. Para a sensibilização, que eu pensei, né, num excerto do portal da Anvisa mesmo. Então, com a chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil, muitas farmácias tiveram suas reservas de máscara de proteção esgotadas nos últimos meses. Isso foi uma realidade que a gente via muito na televisão, né? As pessoas, e até mesmo eu, quando fui à farmácia comprar máscara, não encontrei. Tá? Então, acho que todo mundo deve ter passado por isso, por uma situação assim. Não foi só com relação às máscaras, a gente soube também que tinha pessoas estocando até alimentos em casa. Uma situação estranha, né? Tudo muito novo, ninguém sabíamos o que poderia acontecer, então foi uma forma das pessoas, claro, né? De tentarem se proteger numa situação tão desconhecida, né? No qual a gente até então ainda se faz, né? A gente percebe que tudo ainda cada dia é um dado novo referente ao vírus. Ora surgem aí pessoas do grupo sanguíneo A, né? Que são mais propensas à contaminação. Ora, no início eram apenas só as pessoas que estavam doentes que deveriam usar máscara, e logo em seguida vem, então, para que todos usem máscara, porque nem todo mundo que está contaminado desenvolve seus sintomas. Então, começando por aí da gente, né, observar como tudo é muito novo, e isso para a ciência também. Então, a gente percebe e entende
o motivo entre aspas, né, da correria, enfim, do medo, da ansiedade, de tudo, da gente não saber o que poderia acontecer, né? Mas, enfim. Então, a partir desse acerto, né, de comentar com eles sobre essa questão da máscara de proteção ter sido esgotada nos últimos meses, a gente então pode partir por alguns questionamentos com eles, né? Então, por que de tudo isso? Para que servem essas máscaras, né? Claro que muitos vão trazer informações importantes, e aí a gente vai costurando com eles e construindo, né, o porquê disso, ou até mesmo de deixá-los investigarem um pouco mais, ao invés de, claro, né, de a gente já discutir logo de imediato, né, e quais os tipos de máscaras que têm sido utilizadas, né? Claro que a grande maioria vai dizer que as que eles conhecem são as máscaras produzidas em casa, né? As que, inclusive, é o foco da nossa discussão aqui, da nossa TPC, né? E aí vem a questão também, será que toda máscara nos protege de verdade? Né? Então, é um levantamento para deixá-los pensar. E aí, podemos até ir costurando com eles, né? Trazendo o que eles sabem, para a gente ir mediando e aprofundar um pouco mais. Então, veja só, eu tenho um probleminha aí a resolver. Então, desde o início da pandemia, provocada pelo coronavírus, uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem das prateleiras. E aí, como resolver essa situação? Né? A gente já sabe que a maioria vai responder: minha mãe fez a máscara, ó, eu comprei, fulana faz, enfim, eu estou fazendo. Então, máscaras caseiras novamente. Não é? Então, foi um meio pelo qual a gente conseguiu driblar essa situação de não encontrar nas farmácias mais as máscaras do tipo descartável. E aí a gente vai um pouquinho mais, né? Então, o Ministério da Saúde divulgou na tarde de hoje, né, o excerto aí do dia 2 de abril, né, um passo a passo sobre como produzir uma máscara caseira de pano para proteção ao coronavírus. O uso de máscaras caseiras pela população vem sendo defendido pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, né, nosso ex-ministro aí, desde o início da semana. O intuito é que os equipamentos profissionais fiquem com os trabalhadores da saúde. E aí, de repente, até perguntar para eles, que equipamentos profissionais são esses, né? Porque, na verdade, o ministro da Saúde, então, autorizou a produção dessas máscaras, né? Então, são questionamentos que a gente pode deixar para que eles busquem essas informações, né? Isso em todas as disciplinas a gente pode estar questionando e desenvolvendo outras estratégias e percorrendo outros caminhos aí da aula. Eu encontrei, na verdade, né, eu recebi de um amigo um excerto, um recorte da revista Super Interessante, no qual eles trazem, então, o quê? Que foi feita uma pesquisa, né, ainda bem que já tem um grupinho aí pesquisando sobre isso, sobre as máscaras de uso, né, tanto profissional como as de não uso profissional. E aí também a gente pode até perguntar para os alunos, né, qual que é essa diferença da máscara de proteção de uso não profissional e a de uso profissional, né? O que elas têm de diferente, tá? Então, a revista, fica aí uma dica de leitura e explorar com os alunos a reportagem que saiu na Super Interessante de junho, né, desse mês aqui, justamente falando sobre qual é a pior máscara, né, o tipo de máscara, e qual é a melhor. Então, tem uma escala aí do rosa ou do vermelho, enfim, para o verde. Tá? É interessante que a gente pode até pedir para que eles façam a leitura dessa imagem. Né? Então, e aí, assim, a química pode até entrar também nessa leitura de imagem, e pedir a eles que pesquisem por que a malha 100% de algodão, ela está aí caminhando para entre as melhores, vamos dizer assim, né? Não chega a ser a melhor, mas, né? E algo curioso que me trouxe aqui na observação é o filtro do café. Inclusive, eles citam aqui do lado, né, que as máscaras, né, tem aqui uma observação. As máscaras feitas com filtro de café são quase tão eficientes quanto a N95.
que são usadas por profissionais da saúde, né? Então, saiba a eficácia de outros materiais. E aí, assim, de repente, lançar para eles também, né? Por quê? Qual é a composição do filtro de café que o faz se tornar entre os melhores aí, né? E quem é essa máscara N95? O que ela difere da máscara caseira? Né? O que ela tem de diferente dessa máscara de uso não profissional? Que é o que a gente que estamos utilizando, né? No nosso dia a dia e quando precisamos sair de casa. Então, eu fui buscar um referencial, né, da pesquisa e, na verdade, assim, saber um pouco mais, né, como eles fizeram esses testes, até porque a revista não traz todos os detalhes. Então, são físicos da Universidade Federal de Uberlândia que avaliaram, então, quais máscaras são mais eficientes contra o coronavírus. Eles testaram, então, 15 materiais para mostrar a capacidade de filtrar ou não os aerossóis que carregam os contaminantes. Então, olha que interessante. E no final eu deixo o endereço eletrônico para vocês pesquisarem, né? Quem tiver mais interesse. E o bacana é que ele comenta, então, desde do mais baixo, né, quem tem menos capacidade para filtrar, ou não filtra, no caso, né, os aerossóis, até os mais eficientes, no caso, a máscara N95, que é a máscara profissional. É uma máscara que filtra, tem uma capacidade, né, sua eficácia de 95% de filtrar todos os vírus e bactérias que possam ser despejados no ar em forma de gotículas, né? Então, essa é a principal característica dessa máscara, que é a de filtrar qualquer partícula, seja ela vírus, bactérias, ou mesmo, né, pesticidas, fumaça ou poeira, até porque elas também, essa N95, ela também é utilizada, né, os químicos e físicos vão me ajudar aí, aprofundar nessa questão, me corrijam se caso eu estiver errada lá na avaliação, que é justamente que ela é de uso profissional e não só para os profissionais da saúde, mas também para as indústrias químicas ou quem trabalha com poeira, enfim, né? Então, por isso que ela tem uma eficácia de 95%. Interessante que os professores, eu vou só ler um trechinho aqui do que eles comentam sobre isso. Mas antes, acho que a gente pode pensar e pedir numa situação, numa atividade, que os alunos, então, busquem saber qual é a composição desses materiais, né? Dessa matéria-prima que é utilizada aí para a composição das máscaras. E aí investigar sobre isso. Né? Então, os professores, o Maurício Foschini e o Adamo Ferreira, eles dizem o seguinte, né, que até o momento a ciência ela considera que o coronavírus pode flutuar por meio de aerossóis, que são partículas muito pequenas e que ficam suspensas no ar como as gotículas de saliva. Né? Então, por isso, as máscaras podem evitar a propagação do vírus. Né? Então, acredita-se que bloqueando o aerossol, você bloquearia a maior parte dos contaminantes, porque o contaminante é que precisa de um veículo, né? Explica então um dos professores. Então, para testar quais máscaras conseguem fazer esse bloqueio, os pesquisadores eles produziram em laboratório um fluxo constante de aerossol e utilizaram uma máquina chamada de nebulizador piezoelétrico e observaram então a propriedade do espalhamento de luz desse aerossol, né? Então, eles acabaram fotografando as micropartículas antes da máscara e ao atravessar a máscara e depois da máscara, tá? Então, tudo isso que eu estou comentando, vocês podem entrar no site e verificar, então, um pouco mais a fundo, ler, né? Na verdade, já é praticamente um artigo, eles ainda eu posso dizer, não publicaram ainda, né, em um periódico, mas praticamente já está pronto, né, porque eles têm aí o resultado da pesquisa. Então, esses físicos, eles processaram essas imagens e obtiveram a quantidade de partículas por milímetro quadrado,
Então, a partir disso, eles elaboraram, então, essa tabela que a gente está visualizando, no qual classificam os tipos de máscara, né? Vem classificar os tipos de máscara de acordo com a proteção, né? Desde a eficiência muito alta até muito baixa, né? Vice-versa aí. Tá? Então, fica aí a dica para também a gente desenvolver com os nossos alunos uma leitura dessa imagem. Eu gosto muito de trabalhar com leitura de imagem, dá para a gente explorar várias situações e investigar muita coisa, né? Eu acho que desperta mais a curiosidade dos alunos. Aqui também é uma imagem da prefeitura, né, de Guarulhos, na campanha, então, de prevenção e conscientização, né, tentando conscientizar as pessoas do uso da máscara, e traz, então, essa probabilidade de contágio. Então, se ambos estão sem máscara, né, o nível de contágio é muito alto. Então, acho que a gente pode também utilizar essa imagem, fazer um recorte nela, e apenas deixar as figuras aqui do casal, né, dos bonequinhos, e deixar que os alunos explorem e descrevam essa situação, né? E aí e nós vamos trazendo um pouco aí também na questão do espirro, da forma como acontece o contágio. E aí pode entrar a biologia, né, nessa situação aqui, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui os bonequinhos, né, os personagens sem máscara, a gente tem um nível muito alto de contágio, né? Uma pessoa não infectada de máscara, o nível de contágio ainda é alto, porque quem está contaminado está sem máscara, não é? Na situação aqui, eu tenho uma pessoa infectada de máscara e a outra sem máscara, então o nível de contágio é médio, ou seja, ainda acontece o contágio. Agora, se ambos estiverem com máscara, o nível reduz, né? Então, não vamos dizer que é totalmente zero, mas a gente tem um nível mais baixo, né? Então, acho que é bacana a gente trazer para que os alunos, então, discutam e tragam a interpretação deles, né? E aí a gente vai aprofundando um pouco mais nesses conhecimentos, tá? Fica a dica aí. Aqui uma outra imagem também de campanha, né? Do município de Tubarão, e no qual eles trazem aqui os cuidados com a máscara caseira. Então, não basta você só ter a máscara, você tem que ter os cuidados ideais, senão você também acaba se contaminando, não vai servir para nada, né? E aqui eles sugerem os tecidos ideais para a fabricação de máscaras, né? Então, cotton, algodão, fronha, antimicrobiana, né? E aqui, na verdade, demonstra até 1, 2, 3, por ordem de eficiência na filtragem das partículas virais. Olha que interessante, né? Aí vem cá, como usar a sua máscara, né? Quais são os devidos cuidados que devemos ter, trocar a máscara de quanto em quanto tempo, né? Uma observação aqui, que a máscara ela é de uso individual, então não é para compartilhar com ninguém, principalmente alguém da nossa família, mesmo sendo da nossa família. E aí vem a questão da higiene, que até no final desse material, né, uma das dicas é a química trazer sobre a limpeza, né? Por que tem que usar a solução de água sanitária, né? Então, algumas dicas aí a gente vai construindo com os alunos também as discussões, tá? Eu encontrei essa imagem e achei muito interessante, né? A questão do aspecto histórico, né? Sobre os inúmeros, né, os tipos de máscaras que se tornaram um símbolo na ciência médica moderna no século XX. E aí eu coloquei uma observação que ciências humanas também pode contribuir com o projeto, né? Então, trazendo um pouquinho sobre o histórico. Claro que ciências também pode trazer isso, né, ou todas as disciplinas, mas a gente pode contemplar aí a história e sociologia, por que não, trabalhar junto nessas discussões. De repente, um tema para todas as disciplinas desenvolverem alguma atividade. Tá? Então, assim, é uma curiosidade, eu achei bem bacana, desde 1600, né, sobre essa questão e por que essa máscara tinha um bico na ponta, né, e até conversando aqui em casa,
o meu marido comentou que ele sabia, e aí a gente ficou conversando sobre isso, eu achei bem interessante, e realmente o que ele trouxe depois eu fui verificar, é que na verdade ele disse que as pessoas usavam uma substância na ponta, algum pozinho, sei lá, para evitar, enfim, como que ele disse, que ele lembra da aula, isso só não lembrou qual tipo de aula, se foi ciências, história, enfim, e o professor comentou desse tipo de máscara, achei bem bacana trazer para as discussões também com os alunos, né? Então, a ideia aqui desse bico era justamente porque usavam incenso para a proteção do cheiro das pragas, né? Aqui esse outro, já em 1877, basicamente era uma máscara com esponjas conectadas a um saco com água preso ao pescoço. Então, o bombeiro espremia a bolsa de água para saturar novamente as esponjas e filtrar parte da fumaça. Muito interessante, né? As primeiras máscaras cirúrgicas, elas eram, na verdade, um lenço amarrado ao redor do rosto, impedindo que as gotículas de tosse ou os espirros dos médicos caíssem no paciente durante uma cirurgia. E aí, assim, graças ao tempo, né, o que se passou, hoje nós temos máscaras de excelência, né? Depois, logo em 1910, para combater a peste no norte da China, um médico, então, chinês desenvolveu uma máscara mais dura, de gaze e de algodão, adicionando várias camadas de pano com o intuito de filtrar as inalações, né? E a máscara N95, ela na verdade, uma descendente do designer, então, do que esse médico desenvolveu. Que bacana, né? Lá em 1914, então, com o uso de gases químicos na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a desenvolver, então, os padrões de máscara de gás. E não só para os soldados, mas também para os cavalos usados nos combates. Fica aí mais uma dica para a gente explorar com os nossos alunos. Agora aqui eu entro falando um pouquinho sobre que contribuições a física, de repente, pode trazer com relação ao porquê que a gente tem que usar máscara, não é? O que tem a ver aí o espirro? E como eu comentei com vocês, são poucos os referenciais encontrados. Mas esse material, um artigo, está referenciado lá no final dessa apresentação. O título do artigo é Simulação computacional da trajetória das gotículas da saliva humana em razão de diferentes tipos de atividades, um alerta quanto às distâncias mínimas de segurança e o uso obrigatório de máscara. Então, isso aqui é só uma imagem do que o artigo nos apresenta. Na verdade, a ideia também é justamente trazer uma leitura de imagem com os nossos alunos, onde esse gráfico ele vai o que apresentar os resultados da dispersão, os resultados apresentados, né, para a dispersão de partículas em caso de um espirro para um corpo humano em pé, sem movimento. Tá? No artigo ele explora a caminhada e a corrida e ele faz comparações. Então é bem interessante para quem quiser buscar um pouco mais a leitura e saber sobre esse material, já está referenciado lá no final. E eu vou pedir também para disponibilizar esse PPT para que vocês também possam depois olhar com mais cuidado, né? Com mais tempo, não a questão do cuidado, mas sim com mais tempo, com calma, enfim, e verificar o que é possível vocês aproveitarem, tá? E aqui é interessante que ele faz nessa coluna aqui ao lado, é justamente uma escala, tá pequenininho, mas é vezes 10 a menos 4, tá? Uma escala no qual a gente tem aqui, então, essa concentração de partículas, né, que são liberadas pelo espirro. O azul, perdão, a questão aqui é o diâmetro das partículas, né, do espirro, do que são lançados. Então, a gente percebe qual era a ideia? Justamente pedir para que o aluno olhe essa imagem e, enfim, de repente pedir a ele que relacione, o que eu posso dizer, né? Deixa eu aqui na próxima imagem eu coloquei a questão, só para a gente depois voltar. Então, que relação há entre o diâmetro das partículas eliminadas no espirro com a distância apresentada no gráfico, né? Então, por que ocorre dessa forma? Então, a ideia é que eles
observem essa imagem, as distâncias que são lançadas e comparem com o diâmetro das partículas. Então, aqui eu tenho numa escala de 3 a 7, né, relacionando aqui vezes 10 a menos 4, relacionando em termos de cores. Então, aqui as partículas em azul refere-se a essa escala, não é? E um pouco mais escura, vermelha, laranjado, vermelho, o diâmetro, então, maior, né? E aí, assim, porque é interessante porque é claro que vocês podem falar, nossa, esse gráfico é muito complicado para o aluno, mas podemos pedir apenas que ele observe e descreva o que, se é possível a gente perceber se há alguma relação entre a distância e o diâmetro da partícula. Explicar para ele que essa escala tem a ver com o diâmetro da partícula. E aí ele observar, então, com relação à distância que pode chegar a esse lançamento, né, essa dispersão, perdão, das partículas no caso do espirro. Tá? Então, é um trabalho bem complexo, mas que a gente pode adaptar, né, uma figura, adaptar para as discussões com os alunos. Tá? Então, o que a física pode colaborar nesse sentido? E aí, então, né, a questão que eu havia colocado para vocês é tentar relacionar, então, o diâmetro das partículas com a distância apresentada no gráfico. Trazer para as discussões. Acho que pode, de repente, dar um tempo e lançar essa imagem para eles, esse questionamento, e combinar de uma próxima aula eles trazerem as respostas encontradas ou, na verdade, trazerem as hipóteses que levantaram, enfim, o que eles, na verdade, concluíram são as interpretações deles, né, para as discussões. E aí, o que os autores, na verdade, trazem como a discussão dos resultados, né? Que através dos resultados obtidos, né, um recorte que eu fiz, é possível, então, tecer algumas importantes observações a respeito de como se comportam essas partículas nos casos estudados, né? Então, tanto em peça em movimento, na caminhada e na corrida. Então, para todos os resultados obtidos nesse trabalho, eles utilizaram, então, condições relativas ao espirro humano, claro, né? Uma vez que esse produz um maior espalhamento que outros fenômenos da via respiratória humana, como no caso a tosse, a respiração e a fala. Né? Então, por isso é importante até frisar com o aluno que quando ele espirra, de preferência que, claro, ele vire o rosto e coloque o cotovelo, né, o braço, para evitar essa dispersão também, né? Minimizar a dispersão dessas partículas. A gente sabe que com a tosse e ao falar, nós também eliminamos, e quem está contaminado vai eliminar o vírus. Então, aí, novamente, a importância da máscara e trazer para as discussões, né? Então, a velocidade com que esse espirro também sai, não é? Tudo isso nessa questão da gente conscientizá-lo e trazer esse entendimento do porquê usar máscara, porque muitos podem falar, eu uso a máscara, a gente tem que usar máscara para evitar o contágio. Ok, tá certo, mas o que mais disso? O que mais eu posso explorar, né? Quando eu espirro, por que eu preciso, além da máscara, até de repente virar o rosto, ou, enfim, mesmo estando com máscara, a gente precisa, porque nós vimos em algumas imagens aí que mesmo com máscara, quem estiver contaminado pode muitas vezes dispersar vírus a partir de um espirro, né? Então, minimamente, mas é possível, né? E aí ainda ele fala o seguinte, que para esse caso que foi estudado, né, foi o exemplo, então, do corpo sem movimento, e ele chega a concluir que houve uma distância de espalhamento de até 4 metros, né? Então, nesse caso, percebe-se que as partículas que mais se distanciaram do seu ponto de origem foram as de maior diâmetro, que foram as vermelhinhas lá, ao passo que essas também são as que mais rapidamente chegarão ao solo, né? E é interessante aqui que ele fala o seguinte também, que devido aos comportamentos observados, é importante entender que indivíduos que estejam em altura abaixo da fonte das partículas, no caso região da boca e nariz, estarão mais propensas à região da esteira do objeto analisado, né? Estão mais propensas à contaminação, no caso, né? Então, isso é especialmente importante a gente pensar nas crianças, porque uma vez que estas, apesar de não serem majoritariamente afetadas pela Covid-19, né, então pouco índice de contaminação, a gente sabe disso, mas elas se comportam como os importantes vetores da doença.
Então, assim, é uma análise bem interessante do que eles trazem com relação ao espirro, né? Então, eles trouxeram a questão da distância e ainda mais essa observação com relação às crianças, que ficam geralmente abaixo dessa, como eu posso dizer, dessa nuvem aí que se concentra, né? Que forma dessa esteira, que se concentra onde são concentrados os micro-organismos, não só o vírus, como outros tipos de micro-organismos aí, né? Enfim, e aí assim, peguei novamente mais uma imagem da internet, achei bem interessante essa, onde a gente pode sistematizar e frisar com os alunos a importância da máscara, né? E o que, na verdade, o estudo trouxe não difere tanto da imagem aqui, do quanto, né, qual a distância que o espirro pode chegar, né, de até 6 metros. E são partículas aí maiores que 0,1 milímetro, né? Maior parte de contágio. Então, bem bacana aqui. Quando a gente fala até onde pode chegar essas partículas, né, as gotículas, quando nós tossimos e o espirro. Tá? Eles comentaram, né, que na situação lá chegou a 4 metros. Aqui, na verdade, ele está trazendo aqui na imagem que pode chegar até 6 metros. Mas é interessante que a questão da gente estar hoje em alguns ambientes onde se pede que fique 1,5 metro de distância. Se a gente for levar muito a fundo e analisando aqui, a gente teria até que ficar um pouco mais, né? De 1,5 metro seria até pouco. Apesar que, claro, todo mundo de máscara, a gente não vai ter uma dispersão tão distante assim, né? Mas penso que acho que até uns 2 metros seria o ideal, penso, tá? Não vou concluir, é apenas um pensamento aqui, aí os físicos me ajudam. Né? Até então não encontrei referencial que traga com relação à questão do espirro, de quanto pode haver de dispersão quando se está com máscara. Mas é algo para a gente pesquisar um pouco mais aí. Com relação à química, né? O que eu pensei, e aí vocês me ajudam e vocês podem explorar, tá? São poucas contribuições que eu trouxe hoje, mas acho que dá para a gente ampliar, né, para outras aí, conforme vocês vão tendo, a gente vai ouvindo e vai tendo outras ideias, né? Eu geralmente sou assim. Então, com relação à disciplina de química, eu pensei sobre a higienização das máscaras, né? Então, veja lá, mais um excertozinho do Ministério da Saúde. Então, as máscaras, elas podem ser lavadas com água e sabão, água sanitária ou mesmo hipoclorito de sódio. Devem ser deixadas de molho por 20 minutos, segundo o Ministério da Saúde, e deixadas então para secar. O uso deve ser de máscaras completamente secas. Em alguns casos, pede até para que passem as máscaras, né, antes de usá-las. Então, a orientação é de que sejam utilizadas por cerca de 2 horas, né, sendo necessária, então, a troca após o período. O ideal ainda, de acordo com o Ministério, né, é que cada pessoa tenha ao menos 2 máscaras de pano. Então, se a gente vai, quem não está podendo ficar em casa, tem que trabalhar, o ideal, então, é ter de 2 a 3 máscaras separadinhas, um saquinho, higienizadas e guardadas, então, na bolsa, para que, no caso, a cada 2 horas sejam trocadas. Né? Mas e aí? O que a química pode nos ajudar aqui? Na verdade, pensei na ideia de explorarem um pouco sobre as substâncias. Por que tem que ser água e sabão, água sanitária, ou por que, no caso, o hipoclorito de sódio, né? O que é que, na verdade, qual é a finalidade do hipoclorito, né? Ou, e um pouco além, qual a composição? Provavelmente alguns professores já têm até trabalhado essa substância em outros momentos, mas por que não retomar e tentar relembrar um pouco com os alunos essa importância e o que tem de eficaz aí para essa questão da higienização das máscaras, né? O que ela pode trazer de benefício, o que essas substâncias fazem, tem uma relação com os micro-organismos ou não, né? O que a gente apenas para limpeza em termos de a sujeira no tecido, ou a gente pode atrelar também a questão dos micro-organismos. Então, são questionamentos que a gente pode também lançar para os alunos e eles irem buscar, né?
pesquisar e aí depois trazer para um momento de uma live, né, ou no momento de uma aula síncrona, que muitos devem estar fazendo, devem estar propondo, perdão, com os seus alunos e aí voltar nas discussões, né, trazer para as discussões. Enfim. E aí a gente vai finalizando com a ideia do seguinte, né, para a disciplina de Ciências e Biologia, né, por que eu uso máscara? Por que a gente novamente retoma nos questionamentos lá no início dos slides, do início da nossa conversa, onde a gente traz os conhecimentos prévios dos alunos sobre o uso da máscara, que tipos de máscaras que existem, quais as que mais eu estou usando, será que todas são eficazes? Então, acho que a gente pode ir retomando novamente essas questões, né? E para a biologia, na verdade, eu pensei em algo no qual aqui a gente possa falar um pouco sobre os micro-organismos, e trazer essa questão das doenças respiratórias, né? Até porque agora a gente está no inverno, não só com relação ao Covid, mas também com relação a outros tipos de doenças respiratórias, trazer um pouco esses conceitos, explorar com eles, né? Nessa questão. Então, aqui um trechinho que a gente pode até discutir com os alunos, né? E algumas palavras-chave do próprio excerto que a gente pode também deixar para que eles pesquisem ou falem. Então, a transmissão ela pode ocorrer por gotículas espalhadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, podendo ser inaladas ou atingirem as mucosas da boca, nariz, os olhos das pessoas que estão próximas, né? Então, a Covid-19 ela pode também transmitir-se através do contato direto das mãos com superfícies ou objetos contaminados e, em seguida, se existir contato com a boca, nariz ou olhos. E aí a gente explorar um pouco mais e trazer, se muitos já trabalharam sobre o vírus, né, sobre o Covid aí, o coronavírus, perdão, então a gente pode retomar e aprofundar um pouquinho, né, porque no contato direto das mãos ou objetos contaminados, eu também, se eu levar a boca, eu posso também me contaminar, não é? Então, algo para a gente discutir. Os sintomas, né? Quais são esses sintomas que o Covid traz? Novamente, intensificar e falar um pouquinho deles, até porque alguns sintomas não são tão comuns, né? A cada hora surge aí alguém falando, por exemplo, a perda do paladar. Algumas pessoas disseram que tiveram a perda do olfato, não foi nem do paladar, né? Por alguns instantes, e que não estavam tendo febre. Então, assim, é um dos sintomas que também pode acontecer. Diarreia, já ouvi relatos de pessoas que tiveram diarreia, enfim, já li alguma coisa assim, mas é algo que já está um pouco mais além, né? E claro, falar dos sintomas mais comuns que estão frequentes aí. Então, veja, os sintomas e até alguns aspectos no curso da infecção, eles foram, no início, considerados até semelhante a uma gripe. Embora a gente saiba que possa evoluir para uma infecção respiratória aguda grave, né? Como, no caso, a pneumonia. E aí exigir esses cuidados intensivos. Então, novamente, né, eu até grifei, infecção respiratória aguda, o que é isso, né? O que é uma pneumonia? A gente relembrar um pouco. Que cuidados intensivos são esses quando eles trazem, né? Enfim, com o evoluir da epidemia, foi possível perceber que as diferenças em relação com a gripe eram muito marcadas e o curso da infecção avaliada de forma distinta e particularizada. Tá? Isso é um excerto de um artigo também que eu fui buscar. Então, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara, então, o estado de emergência de saúde pública de âmbito internacional. E no dia 11 de março foi declarada a pandemia. E aí trazer, então, que diferença tem epidemia com pandemia, enfim, acho que retomar alguns conceitos que muitas vezes até para alguns pode ser tão comum falar e para outros ainda causam uma certa confusão. Então, são algumas palavras-chave para a gente poder explorar aí com eles.
Então, e outros temas que a biologia pode rever, né? Algo que de repente vocês já até trabalharam, mas que a gente pode estar reforçando, trazendo e buscando e até aprofundando, né? Porque mais? Ou pode ser um outro excerto, um outro recorte de alguma revista, ou até mesmo um panfleto para a gente discutir, trazer algo mais com esses alunos, tá? Mas o intuito era justamente o quê? A gente discutir a importância do uso da máscara e a sua eficácia, principalmente a máscara que estamos praticamente usando diariamente, que agora parece que vai fazer parte da nossa vestimenta, que são, na verdade, as máscaras, né? Como que eu posso dizer, de uso caseiro, né? Enfim, essas que a gente tá. Eu não sei costurar, então eu acabei comprando as minhas e é até bacana ajudar outras pessoas também que estão confeccionando e isso está ajudando. Olha a questão da economia aí para a gente trazer também. Simone deve ter comentado com vocês a questão da matemática, da questão da economia, mas que também, né, se não comentou e sim explorar. Eu sei que ela trabalhou com medidas, a Mirna também no ensino fundamental trouxe algumas habilidades, né, dentro da geometria para discutir. Aqui eu não trouxe habilidades específicas, mas a gente pode até buscar e ver o que é possível também trabalhar ou não, porque também a gente está trabalhando com praticamente um projeto e necessariamente eu não preciso somente articular a uma habilidade desse bimestre, eu posso, que são, na verdade, citadas pela SEDUC, mas eu posso trabalhar com outras habilidades que também contemplem o desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos. Tá? Então, eu não preciso ficar fechada com aquela habilidade que foi proposta para esse bimestre. Eu posso ampliar, eu posso buscar outras que contemplem também esse projeto. Então, é importante a gente ter clareza do que a gente quer, dos objetivos e o que é possível fazer. E no desenvolvimento das habilidades propostas, que seja possível, né? Se, de repente, a gente desenvolver, de repente, uma habilidade que contempla a língua portuguesa, por que não? E aí eu trabalhar junto. A questão da leitura de textos, de imagem, enfim. N situações para a gente poder explorar aí, tá? Então, esse excerto também é de um artigo, Rodrigues e Barros, que está referenciado no final também, deixo lá para vocês, se tiverem interesse. E a gente vai finalizando aqui com essa proposta de atividade ou de projeto referente à máscara, tá? Também é possível explorar os outros tipos de máscara, né, o de âmbito profissional, inclusive, e ir além, e buscar outras informações e mediando esse conhecimento dos alunos e construindo com eles outros novos, né? Então, assim, a gente tem várias situações para que a gente possa explorar. Tá? De tudo que a gente falou, a gente sabe que mesmo usando a máscara, né, as máscaras, elas também não substituem a higiene das mãos. A gente sabe que precisa sim do uso do álcool em gel, porque tem que ser o 70, inclusive, aí novamente uma dica para a gente explorar com os alunos, né, lavar sempre muito bem as mãos, chegou da rua, tirar aquela roupa, coloca o sapato isolado, lava o sapato se possível, as roupas separadas, enfim. Tudo que a gente possa minimizar as nossas situações de contaminação, de prevenção, né? Minimizar as situações que possam nos contaminar. Tudo é viável e trazer isso para os alunos. É claro que a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire uma neurose e a gente fixar muito nisso, mas é importante termos clareza e os alunos também terem clareza sobre essas medidas de prevenção, né? Até porque, como a gente já falou e todo mundo sabe, é tudo muito desconhecido ainda. A cada instante, a cada hora vem uma informação referente ao vírus. Então, é tomar o máximo de cuidado e esperar, se Deus quiser, a gente sabe disso, e confiar na ciência, que é ela que vai nos trazer, sim, resultados, e já está provavelmente em busca e com certeza nos trarão resultados positivos para esse problema que a gente está vivenciando no mundo afora, né? Enfim, então as máscaras, elas não vão substituir a higiene das mãos
e nem muito menos o distanciamento social. Então, quem não puder, né, infelizmente, se cuidar quando sair de casa, mas quem puder, fique em casa e bora para a gente não perder aí o que é de mais importante. Eu deixo aqui para vocês refletirem e finalizo esse nosso ATPC da semana com esse poema do Mário Quintana, que diz o seguinte: Esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo? Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Fica aí, para a gente não perdê-la, jamais, não é? Pessoal, nas referências, um abraço para vocês, boa semana, né? Bom restinho de semana e fiquem todos com Deus. Até! Aqui encerramos mais uma TPC. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado desse tema que pode ser explorado como um elemento de aprendizagem aos alunos. Deixamos aqui o link do questionário para vocês. Espero que todos estejam bem, cuidem-se e até a próxima.